Então, após a morte do Alexandre Magno, o reino foi dividido por 4 dos seus principais generais. O primeiro general, o nome dele Castandro, Seleuco, Lismaco e Ptolomeu. Em cumprimento das 4 cabeças simbólicas do leopardo, está a mesma sucessão de reino de Medo-Persas para a Grécia e da Grécia para Roma. Foi também mostrado a Daniel numa visão posterior, quando Babilônia estava prestes a ser tomada por quem? Pelos Medo-Persas. Bom, vamos que eles foram derrotados e depois se levantaram, ganharam potência, ganharam força e já estava querendo novamente em guerra, em luta, em discordância, e já estava querendo vencer novamente a Babilônia. E levantei os meus olhos e vi, e disse o profeta: eis que um carneiro, eu não tinha falado em carneiro até agora. Agora entra aqui um outro animal, o carneiro, que estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, 2 chifres. Chifre, eu já disse que na Bíblia significa poder. Se ele tinha 2, é porque ele tinha uma certa quantidade de poder. 2 chifres, poder, chifre significa poder. 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta que a outra, e a mais alta subiu por último, está dizendo aí na visão, na profecia de Daniel. Bom, o anjo do Senhor, diante do qual o profeta ficou assombrado, deu-lhe a interpretação da visão. Agora sim, agora vem aqui uma parte muito boa para a gente ter aqui um esclarecimento, que é o anjo do Senhor, diante do qual o profeta ficou assombrado, ele assustou, que ele foi ali dar a interpretação da visão. Aquele carneiro que viste com 2 pontas, 2 chifres, uma mais baixa e outra mais altas, são os reis da Médio-Pérsia. Disse-lhe o mensageiro de Deus, no capítulo 8, o versículo de número 20, do livro aí na sua escritura sagrada e na minha também, o Daniel. A ponta mais alta, que subir por último, representa a Pérsia. E se que é o anjo que está dando essa interpretação a Daniel. Se bem que a Média fosse mais antiga que a Pérsia, e ela foi superada por essa, que se tornou a parte principal daquele reino duplo. Reino duplo. Por isso ele tinha 2 chifres, para que ele tinha poder sobre aqueles 2 reinos, o Medo-Pérsia. Estando ainda considerando, continua a descrição do profeta ou da profecia, aí apareceu aí um outro animal, que é um bode, que vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Interessante isso aí. Aquele bode tinha uma ponta terrível entre o quê? Entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 pontas, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com tudo. O bode correu contra quem? Contra o carneiro. Nós estamos vendo aí muita coisa um contra o outro. Nós estamos vendo coisas hoje que está aí, que é uma coisa absurda, e até aí no meio político a gente está vendo coisas terríveis. Isso daí é bíblico, isso daí é o acontecimento que ainda está vindo, que está chegando, que está se confirmando dentro da Escritura Sagrada. Escritura Sagrada é a Escritura Sagrada, minha gente. A Escritura Sagrada não é um livro qualquer.
tudo que tem ali de profecia, tudo que está escrito ali dentro vai se cumprir, queira ou não queira. Você acredita ou não acredite? Paciência, mas a verdade está dentro da Escritura Sagrada. O impeto, a força com aquele bode chocando ali, batendo com... Depois eu vou mostrar as fotos dos animais. Aquele impacto, aquele impeto de sua força. Daniel disse: eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele e feriu o carneiro. O bode feriu o carneiro. Ele quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e lançou por terra e pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão, e o bode se engrandeceu. O bode criou força, porque ele derrotou ali um reino. Ele derrotou um carneiro que simboliza o reino. Engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. Daniel capítulo 8, 5 e 8. Versículos 5 e 8. Daí, a interpretação, mas o bode peludo e o reino da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos, é o rei, primeiro, ou ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela? Era 2, era 3, não, era 2. Quebrou, mas ela levantou o dobro, ficou ao dobro, ficou 4. São 4 reinos, que se levantaram a mesma nação, ou da mesma nação, mas não com a força dela. Em Daniel capítulo 8, versículo 21, 22. Eu vou confirmar uma coisinha para você, meu amigo. Se você não estudar o livro do Daniel, as profecias de Daniel, você não adianta ir lá para Apocalipse, que significa a revelação, que você não vai entender nada, porque depende aqui das profecias, aprofundar nas profecias para entender o livro de Apocalipse. Caso contrário, não vai entender. Se você for para o livro de Apocalipse, querer pregar alguma coisa dentro do livro de Apocalipse, sem antes passar pelo livro de Daniel, fracasso. É um fracasso total. Vai falar um monte de arleira e não vai conferir nada com nada. Portanto, é a coisa mais difícil você ver numa igreja evangélica uma pregação dentro do livro de Apocalipse, porque eles não sabem que tem que primeiro passar pelo livro de Daniel. Estou com 8 minutos e alguma coisa, vou encerrar daqui a pouquinho esse capítulo e começando para outro. Num período de 10 anos aproximadamente, Alexandre submeteu a Pérsia e conquistou, porque ela ganhou força e conquistou grande parte da Ásia, da África, Europa, ficando assim reunido em um só império, o Oriente, o Ocidente. Mas a ponta grande, quando estivesse na sua maior força, tivera de ser quebrada. Esse reino quebrou, ele desfaleceu, ele deu uma acabada. Assim que, em cumprimento dessa predição, Alexandre, no auge de sua marcha triunfal, morreu vítima de intemperança. Ele comeu muito e a comida fez mal, ele morreu. É isso mesmo, não estou com brincadeira não, estou falando seríssimo isso aqui. Intemperança, gulodice. Ele não soube dominar nações poderosas, mas não soube dominar-se a si mesmo. Ele dominou as nações poderosas, mas não soube dominar a intemperância. Comeu muito, fez mal, morreu, é verdade, não estou aqui com brincadeira não. Não soube dominar a si mesmo. Depois de sua morte, o reino foi dividido por 4 dos seus generais. Estamos encerrando aqui e vamos para outro.